Nos últimos meses, recebemos uma enxurrada de informações sobre o novo coronavírus. O mundo parou diante do número de mortes causadas pela Covid-19. Isolados em casa, buscando respostas que ainda não chegaram, todos nós queremos saber por que esse vírus passa despercebido pelo corpo de alguns, em outros casos, mata de forma dolorosa tanta gente. A ciência ainda não sabe explicar exatamente o porquê disso acontecer. Mas enquanto não encontramos a resposta e a vacina não vem, que tal fortalecer o corpo e a saúde contra esse inimigo? Aliás, por que não buscar fortalecer a saúde para viver com mais qualidade, para ter mais resistência contra qualquer tipo de vírus? Isso não vai te dar um passaporte para sair por aí sem máscara, como se não houvesse uma pandemia em curso, mas pode ser determinante para a forma como seu corpo vai lidar com a doença. E o que é melhor, vai te proteger não somente contra micro-organismos perigosos, mas também pode prevenir até mesmo doenças crônicas. Hoje a gente vai conversar sobre esse sofisticado sistema de defesa que existe em cada um de nós e como a gente pode, no nosso dia a dia, fortalecer o organismo. Coronavírus e sistema imunológico é o tema do Sala de Convidados que começa agora. A gente ainda não sabe se todas as pessoas vão ter uma resposta imunológica adequada ou não, ou se é só um percentual de pessoas que vai ter. Fiquei completamente assintomático. Eu ainda sinto dificuldade para sentir cheiro e sentir gosto das coisas. Esse sistema imunológico, ele é composto por uma série de soldados, mas também tem armas para a defesa das nossas fronteiras. Essa nossa musculatura esquelética, o músculo aqui, ele que produz essas células de defesa. O vírus está aí, ele está causando um estrago muito grande. Conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus e o sistema imunológico. Conceição Trucon, química, cientista e escritora. Gesmar Rodrigues Silva II, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E André Siqueira, pesquisador do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, UINE, da Fiocruz. E a sua participação é muito importante. Tem dúvidas? Manda as perguntas para os nossos convidados. Eu recebo perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 7018122. A ligação é gratuita. Um exército em sentinela. O sistema imunológico é a sua maior defesa. Um inimigo que muitas vezes age de forma silenciosa. E algumas pessoas, como Seblen, nem percebem que estão doentes. Fiquei completamente assintomático. Eu não tive febre, não tive coriza, não tive tosse, falta de ar, não tive nada disso. Já o Arthur teve febre, dor de cabeça e dor de garganta. Eu ainda sinto dificuldade para sentir cheiro e sentir gosto das coisas. Algumas das tarefas assim, de casa que exigem um pouco mais de esforço físico acabam me cansando um pouco mais. A boa notícia é que o Arthur está seguindo as orientações médicas ao pé da letra e já está melhorando. Ele está mais cuidadoso com o sistema do nosso corpo que tem ganhado espaço desde o início da pandemia, nas conversas e discussões sobre o assunto. O sistema imunológico. Mas afinal, o que é o sistema imunológico? A gente pode dizer que é como se o nosso corpo fosse um país e o sistema imunológico um exército. Ele é o responsável por proteger o nosso corpo de intrusos perigosos. Esse sistema imunológico, ele é composto por uma série de soldados, mas também tem armas e tem estratégias para usar essas armas e esses soldados para a defesa das nossas fronteiras. Quando eu falo em fronteira, eu estou falando para impedir que alguma coisa externa entre em nós, que pode ser uma partícula microbiana ou um próprio micro-organismo, como um vírus, um fungo, uma bactéria. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz captaram imagens do momento exato em que o novo coronavírus ataca células humanas. E o que acontece depois? Depois ele ataca as mucosas e os tecidos respiratórios. Aí vem os sintomas: coriza, tosse seca e dor de cabeça. Depois ele chega aos pulmões, onde ataca os alvéolos, que se parecem com saquinhos que entregam o oxigênio para a corrente sanguínea e devolvem gás carbônico na respiração.
Com o ataque do corona, os alvéolos ficam inflamados e, por causa dos líquidos inflamatórios, a vítima tem falta de ar. O vírus ele penetra na célula, o vírus ele sozinho ele não consegue se replicar, então ele usa o maquinário da célula para se replicar, né? E depois ele sai dessa célula e vai infectando outras células ao redor daquela célula que ele infectou e que utilizou para se multiplicar, e esse processo vai se repetindo o tempo inteiro, né? A médica Denise de Carvalho diz que o vírus é perigoso, especialmente para quem tem mais de 70 anos. A explicação está no envelhecimento do sistema imunológico. Eu tenho o sistema imunológico inato e eu tenho um sistema imunológico que a gente chama de sistema imunológico adaptativo, que é o sistema imunológico que produz anticorpos. O sistema imunológico mais ativo e mais poderoso contra o SARS-CoV-2, o coronavírus, é o inato, não aquele que produz anticorpos. O mais poderoso é o inato. E é o que está mais forte na criança, por exemplo. De acordo com o Ministério da Saúde, a maior parte das mortes por Covid-19 envolveu pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão e pacientes com câncer com a imunidade reduzida. Essas comorbidades colocam adultos, jovens e mesmo crianças no grupo de risco. Doenças que alteram o sistema imunológico e podem causar um processo de inflamação corporal. Se eu estou inflamado, eu estou com uma atividade imunológica desequilibrada. Então, meu sistema imunológico vai estar tentando cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo, enquanto que cuidar realmente, por exemplo, para evitar que o vírus se multiplique, para evitar que ele atinja outros órgãos, eu não consigo fazer. E se existe o medo de quem faz parte dos grupos de risco, existe também a incerteza de pessoas que ficaram doentes pela Covid-19 e se recuperaram. Elas estão imunes? A gente ainda não sabe sobre a imunidade, se essa imunidade é duradoura, que tipo de imunidade a infecção vai causar, se essa imunidade é baseada em anticorpos ou baseada em resposta celular, por quanto tempo essa imunidade vai se manter, se todas as pessoas vão ter uma resposta imunológica adequada ou não, ou se é só um percentual de pessoas que vai ter. Enquanto essas e outras respostas não aparecem... Eu acho que essa necessidade de proteção ela é absoluta, as pessoas precisam usar máscara, precisam lavar as mãos constantemente, precisam se proteger, porque o vírus está aí, ele está causando um estrago muito grande. E se a gente não tivesse o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, eu acho que esse estrago estaria sendo ainda muito, muito, muito pior. Gesmar, André, Conceição, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, ainda que virtualmente, para esse programa que eu acho que vem de forma informativa e muito necessária. E aí eu começo com você, André, também pela fala do Seblem, mas pela importância do trabalho que o INE está fazendo nesse momento, lembrando que o INE, assim como a Fiocruz, é parte do Sistema Único de Saúde e o quão importante é a gente ter a pesquisa pública financiada para que vocês possam estar hoje realizando esse trabalho de forma tão primorosa. E aí eu trago para você uma pergunta que eu acho que é fundamental e todo mundo quer saber nesse momento, se é que você já tem essa resposta, né? O Seblem, ele teve o coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19, sem sintomas, sequer percebeu que tinha o vírus, e o Arthur teve sintomas, não diria severos, porque ele não chegou a ser internado nem nada disso, mas apresentou sintomas fortes. O que já se sabe? Por que uma pessoa é assintomática enquanto outra tem muitos sintomas? O que isso tem a ver com carga viral e o que isso tem a ver com o sistema imunológico? Bom, essa é uma pergunta de $1 trilhão, talvez, né? A gente não tem uma resposta definitiva. O que a gente sabe, juntando as diferentes disciplinas que a gente tem da saúde pública em geral, né, desde a imunologia, genética e epidemiologia, é que um percentual de cerca de 20% das pessoas tem uma doença mais complicada e a gente tem aquelas pessoas que têm uma doença leve ou mesmo assintomática, uma infecção assintomática, né? O que a gente já sabe é que, como foi dito na matéria, comorbidades, obesidade, tabagismo, estão associadas com maior risco de complicação, mas não necessariamente, né? Então, essa questão do risco ela é muito relativa. Alguma pessoa pode ser obesa e não complicar, outra ser jovem, saudável e complicar. Então, tem muito mais
detalhes de cada indivíduo que a gente não conhece, né? Por isso que a importância das medidas de proteção, né? Então, a gente vai bater, apesar de não ser o tema da nossa conversa hoje, nas medidas de proteção, uso de máscara, isolamento, distanciamento físico, né? Que são bastante importantes. E são coisas que a gente não... É quase uma roleta russa, né? Uma pessoa que é infectada pode evoluir tranquilamente bem, sem imperceptível, como você disse, ou pode complicar, independente de como ela se sente em termos de risco, né? Então, essa é uma questão. A gente tem um risco populacional, mas o risco de cada indivíduo, ele depende de vários outros fatores que a gente ainda está estudando, está tentando entender, não só para coronavírus, né, mas para todas as doenças infecciosas que a gente estuda. André, eu acho que esse tema da prevenção, ele tem que ser tema até de encontros no elevador, que a gente precisa evitar, mas se encontrar com alguém no elevador já fala logo dessa necessidade de prevenção, né, Gesmar? Essa é a nossa única arma real, comprovada nesse momento, né, que a gente precisa desse afastamento. E aí queria trazer com você também é pediatra, alergologista e imunologista pediátrico, e a doutora Denise fala de uma questão importante que é o sistema imunológico inato. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso e o quanto que disso se justifica também o alto índice de agravamento da doença entre idosos, né? Bom dia, eu queria agradecer o convite, a presença está aqui com todo mundo junto, acho que é uma excelente iniciativa. Então, eu vou só comentar um pouquinho. O sistema imunológico, mais do que fazer combate, ele é importante para a regulação do nosso corpo. Então, além de fazer o combate contra infecções, ele faz a regulação. E ele se divide em sistema inato e sistema adaptativo. O sistema inato não quer dizer que ele é mais forte. Eu vou mudar um pouquinho essa fala. Ele é o que faz o primeiro contato. Muitas vezes, no primeiro contato, você já consegue fazer uma eliminação do vírus, o que não leva à segunda fase, que é o estímulo realmente para adaptativo. Dentro da parte adaptativa, a gente tem divisões. Imagina que o nosso corpo recebe inúmeros ataques de diversos tipos de micro-organismos. Então eu brinco, mais do que como o exército, é como as forças armadas. Então a gente tem diferentes setores no sistema imunológico. Um setor para combater vírus, um setor para combater bactéria, um setor para combater bactérias intracelulares, um setor para combater fungos, e é diferente esse funcionamento. Então, no caso dos vírus em geral, o mais importante para os vírus é a imunidade adaptativa, especialmente algumas células que atacam as células infectadas. O vírus, ele passa a maior parte do tempo dentro das células. Então, o ataque dos anticorpos, ele é um pouco mais difícil, porque o anticorpo não entra dentro da célula, tá? Então, assim, o anticorpo ele só consegue agir quando o vírus explode a célula e vai chegar até a outra, ou então na hora que está entrando no nosso corpo. Então, o mais importante para os vírus em geral, realmente, é a imunidade celular, que faz parte da imunidade adaptativa. Essa é a que realmente faz a nossa defesa. Então, no paciente que vai envelhecendo, ele tem realmente o que nós chamamos de imunossenescência, a quantidade das suas células. E o funcionamento dessas células, ele passa a ser menor. E esse menor ativação dessas células predispõe ele a ter maiores problemas. Mas um outro problema, Yasmin, é que os pacientes que estão graves, eles estão na outra ponta da tabela. São os pacientes que não fazem a regulação adequada e produzem um monte de substâncias químicas que são jogadas no nosso corpo e ativam de forma exagerada a inflamação. E aí sim, nós temos os processos graves do COVID, nesses estados hiperinflamatórios. Não sei se consegui te responder. Excelente. Eu, na verdade, acho muito importante a gente trazer essa questão da inflamação, porque eu, como leiga, sempre tive um entendimento de inflamação ser aquele problema que dá quando você tem uma feridinha na pele e, de repente, inflama. Eu não conseguia, não muito tempo atrás, entender a inflamação como algo que deixasse o nosso sistema imunológico em alerta, né, Conceição? E hoje a gente consegue ver em conteúdos amplamente divulgados na internet que trazem... Peraí, Gesmar já está querendo falar alguma coisa, quer me corrigir? Me fala, Gesmar. Sim. Corrija-me. Não, só colocar que a inflamação, quem faz a inflamação é o sistema imunológico. É uma reação, né? É uma reação. É Sim. uma reação do sistema imunológico. É uma reação natural. Então, quando eu tenho contato com o vírus, eu faço uma inflamação,
Acabou o vírus reduziu, o que eu faço? O meu sistema imunológico entra no processo de homeostase. Ele volta ao seu estado natural e desativa a inflamação. Esse é o problema nos pacientes que ficam graves. Eles não desativam a inflamação e ela segue num crescente. Eu acho muito interessante a gente ouvir isso para poder entender o que acontece com o nosso corpo, né? E aí eu queria trazer com você, Conceição, como é que a medicina, quer dizer, na verdade, como é que esse olhar integrativo da saúde avalia esse comportamento corporal e como é que a gente vai, para além da entrada de um vírus, de uma bactéria no corpo, como é que a gente vai inflamando o nosso organismo? Ou seja, como é que a gente ocupa o nosso organismo com inflamações que a gente poderia não estar permitindo acontecer? Na hora que chega um vírus, está ali o organismo totalmente inflamado, tendo que lidar com várias situações, né? O que a gente faz no dia a dia que pode causar isso? Então, eu penso que essa pandemia, ela traz essa grande oportunidade de todas as pessoas olharem para a sua saúde, para a sua alimentação, para o seu estilo de vida, com um novo olhar. Um olhar mais profundo, sair do raso, né, de tomar cápsula disso ou suplemento daquilo. E foi assim que começou. As pessoas chegaram, surgiu a pandemia, surgiu o coronavírus, então o que eu vou suplementar para turbinar o meu sistema imune? Essa é a primeira colocação. Gente, sistema imune, ou ele é competente ou ele não é. Então, você não vai tornar o seu sistema imune, que não é competente, de um dia para o outro e falar, olha, amanhã eu não vou mais pegar coronavírus ou qualquer outro vírus, o HN1, por exemplo. Então, é muito importante que as pessoas saiam do raso, que é uma coisa muito da modernidade, da informação rápida, da fake e tal, e entrem na consciência de que um sistema imune competente é uma conquista por um estilo de vida. Hoje se fala muito que as pessoas de maior idade são as mais vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, eu sou, né, do grupo de risco, tenho 65 anos, e eu estou num meio de pessoas, médicos, profissionais da saúde e consumidores que dizem que eu posso ser longeva e com qualidade de vida. Então, tudo bem, a longevidade, o declínio dos nossos sistemas é natural, é fisiológico, é biológico, mas eu posso lidar com um estilo de vida que desarme esse tipo de declínio. Então, o que nós vemos aqui pelo lado do Doce Limão, da Conceição Trucon, que tem toda essa experiência de mais de 20 anos com alimentação natural, é que, vamos fazer o nosso sistema imune ser mais competente? Vamos. Demora? Demora, mas tem coisas que você tem peso 10 e pode reverter a sua incompetência num tempo um pouco mais rápido, não 100%, mas já diminui a debilidade, e tem coisa que é mesmo conquista, estilo de vida, de praticar atividade física, de praticar ócio, de dormir melhor. Tem várias dessas questões que não é uma receitinha para fazer agora. Com certeza. Uma conquista, um estilo de vida, né? Então, depois nós podemos falar sobre essa questão do que tem peso 10 e eu posso fazer grandes mudanças na minha vida ou na minha vulnerabilidade agora, e o que tem peso 1, 2, 3, que é importante, mas é um orar e vigiar, é uma conquista mesmo. E eu vou guardar o segundo bloco inteirinho para a gente falar de todas essas fórmulas que a gente sabe que não são mágicas, mas são necessárias cotidianamente para a gente poder fortalecer aí o nosso organismo. Aí eu já quero começar a privilegiar aqui a participação da nossa audiência. Começo com você, André, por uma pergunta, mais uma segunda pergunta para você de muitos bilhões de dólares, se é que podemos mensurar o valor financeiro, né, dessas informações que a gente busca aí hoje, né? A gente recebeu via e-mail sem identificação. Quem já teve Covid, se tiver de novo, desenvolve a doença de forma mais branda, com a mesma intensidade da primeira vez ou de forma mais aguda? Então, o que a gente sabe em relação a isso, né? O coronavírus, que causa Covid-19, está em circulação no nosso conhecimento há cerca de 7, 8 meses. Então, é algo muito recente, né? E a gente comparou muito com o SARS, que foi de 2003, a MERS, que é uma infecção
que acontece no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, né, que são infecções graves. Mas o que a gente tem em termos de comparação são os coronavírus endêmicos, né, que são 4 vírus, que são coronavírus também, é uma família de vírus, né, que causam um resfriado comum. E a gente sabe que essa imunidade para esses coronavírus, ela não é duradoura. Agora, a gente tem visto alguns relatos, né, isso ainda não tem uma significância populacional, epidemiológica, para a gente dizer que as pessoas vão adoecer ou não novamente pelo coronavírus, mas tanto com sugestões que os quadros secundários seriam mais leves, né, se acontecerem. Várias pessoas, na verdade, a maioria parece ficar protegida, pelo menos por esse tempo de segmento, quanto alguns casos de relatos de pessoas que complicaram um pouquinho mais comparado com a primeira. A gente não sabe ainda. Por isso que é importante, na medida que a gente não sabe, a orientação segue sendo se proteger. Agora a gente está nessa discussão sempre, se fez a sorologia, tem IgG e acha que está já invencível, isso não é garantia, né? Então, já teve coronavírus, continua tendo que se cuidar até por uma solidariedade com as pessoas que não tiveram e tentar evitar o alastramento da transmissão. Então, a gente não sabe ainda. É tudo muito desconhecido, né? O Rogério encaminhou também uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Gesmara, eu acho que você pode responder, se é que a gente tem como responder também essa pergunta. A ivermectina é um tratamento profiláctico à Covid-19? Então, nenhum antivermífugo ou nenhum tratamento até agora mostrou eficácia nos estudos. Com relação à hidroxicloroquina, e nós temos já estudos bem amplos já feitos, tanto pela Organização Mundial de Saúde, o NIH e o NHS, que é o instituto inglês, mostrando que não tem eficácia, tanto que eles suspenderam os estudos, nem preventiva e nem na forma de tratamento. Com relação à ivermectina, nós não temos estudos ainda em vivo que sejam bem feitos. O que nós sabemos é que in vitro ela é capaz realmente de inibir por fazer uma atuação principalmente na formação de lisossomos das células. Agora, a tradução do que é in vitro para in vivo é muito difícil. E pelos estudos, a estimativa de dose necessária para você atingir esse quadro viral é muito elevada. Então, ela não teria uma capacidade nas doses habituais de fazer realmente o tratamento. E a ivermectina é um medicamento que tem uma meia-vida de 24 horas, menor que 24 horas, na verdade, média 21 horas. Eu não vejo como ela vai poder ser preventiva se, mesmo não tendo uma dose boa, ela ainda cai muito com 24 horas. Então, assim, apesar dos estudos estarem em andamento, é pouco promissor, dada a biodisponibilidade, a dinâmica de como esse medicamento é absorvido e a dose necessária para inibir as células. Tá? Nós precisamos de mais estudos, mas não é promissor. Conceição, você tem alguns livros lançados aí tratando dessa questão da saúde, da alimentação e também de território ácido, por exemplo, corporal, né? Quando o corpo se torna muito ácido, ou também quando você tem a ausência de contato com algumas vivências naturais da vida, por exemplo, parto via cesariana, a construção realmente desse sistema imunológico que depende de algumas vivências que, principalmente no Brasil, a gente vê muitas vezes se perdendo com uma prática de muitos partos, como com cesariana, por exemplo. Eu já li alguns artigos seus falando dessa temática. Eu queria que você trouxesse para a gente qual é a importância, né, do território, do corpo como um território, da acidez e das toxinas no corpo para promover a inflamação continuada do organismo. Exato. Toda doença, ela tem um campo promissor em ambientes mais acidificantes. Esse é um ambiente bom. Solos ácidos também são mais vulneráveis a pragas e a doenças. E acontece o mesmo com o organismo humano. E alguns animais, principalmente os mamíferos. Então, toda a medicina que está sendo cada vez mais reconhecida,
com ideias que vêm das medicinas mais antigas, é que quando você promove um estilo de vida de alimentação, ou mesmo de hábitos alimentares que alcalinizam mais a sua fisiologia, as suas células, os seus órgãos, os seus sistemas, você consegue ser mais cúmplice do seu sistema imunológico, desses soldadinhos, dessas forças armadas, e você consegue lidar, inclusive, com essa senilidade ou com um declínio da saúde das células, dos órgãos, dos sistemas e do ser humano mesmo. Na área das crianças, por exemplo, aquelas crianças que o Gesmar deve trabalhar bastante, nós vemos que as crianças que são mais vulneráveis a ter alergia, a ter quadros repetitivos de bronquite, de amidalite, etc., aquelas crianças que brincam na terra, que têm um estilo de vida mais natural, elas são menos vulneráveis exatamente porque elas têm a oportunidade de lidar com desafios, né, com bactérias, fungos e etc., no ar, na terra, no corpo. E os seus soldadinhos são mais treinados. Eu acho muito importante que o sistema imune, até a Ana Branco, ela fala muito isso, que não tem sentido você dizer que não quer ter nenhuma gripe. Eu acho que ter um resfriado de vez em quando é bom para treinar todo esse bando de serizinhos que fazem parte das Forças Armadas. Então, a criança está exposta, o ser humano está exposto, é legal. Não agora que estamos diante de uma pandemia e que os riscos são muito grandes, não só nós, como também de passarmos para alguém e tudo mais. Mas eu considero uma alimentação, um estilo de vida que é mais alcalinizante como uma forma de você não só manter o seu sistema imune mais funcional, mais potente, mas todos os demais sistemas, como respiratório, hepático, digestivo, excretores. E aí depois nós podemos falar sobre isso, porque a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos nós aqui, né, que estão conectados, é como eu posso diminuir a minha vulnerabilidade, não só quanto ao Covid, mas quanto a qualquer outra doença crônica ou aguda. A potência é você diminuir a oferta de alimentos que te acidificam. A gente vai falar basicamente disso já no segundo bloco, mas antes de fechar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha para o André, bem objetiva. André, você estava falando sobre a perspectiva, a possibilidade da Covid, do novo coronavírus, só ficar presente, né, só ser perceptível no corpo por 2 a 3 meses, talvez. Aí eu te pergunto o seguinte, com a produção de uma vacina, isso pode significar que a gente tenha que tomar vacina várias vezes ao ano para ficar imune? Bom, isso a gente ainda vai ter que entender melhor, né? Não necessariamente, né? Isso existe em outras doenças infecciosas. Tem os anticorpos, somem rapidamente, mas existe a resposta imune celular, né? As células, os linfócitos combatem também aquele vírus, aquele agente, né? Isso acontece, por exemplo, com hepatite B, em que mesmo sem os anticorpos detectáveis, né? Porque a pessoa não foi exposta por um período, ela está protegida. Então, isso é algo que a gente ainda vai precisar entender, né? Se vai ser algo como a vacina da gripe, né? Que a gente tem que tomar todos os anos, porque o vírus muta, né? Ou se a gente vai ter uma vacina com potencial como a da vacina do sarampo, que a gente toma praticamente 1, 2 vezes na vida, né, e está protegido pela vida toda. Bom, vamos torcer pelo melhor resultado. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho e aí vai ser bom também, porque no próximo bloco a gente vai partir para as propostas que podem realmente auxiliar aí para quem quiser fortalecer o seu corpo, seu sistema imune, nesse momento de pandemia e para sempre, né? No próximo bloco, que hábitos e rotinas podem contribuir para que o seu sistema imunológico trabalhe melhor? O intervalo é bem rápido, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e sistema imunológico. Conversam comigo pela internet
Conceição Trucon, química, cientista e escritora, Gesmar Rodrigues Silva II, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e André Siqueira, pesquisador do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, UINE, da Fiocruz. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Tá em casa? Aproveita para mandar suas perguntas para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. O que acontece quando a gente dorme e como a qualidade do sono pode interferir na nossa resposta imunológica? Que sinais o seu corpo pode dar de que é preciso ficar atento às suas defesas? A nossa equipe de reportagem foi tentar descobrir. A vitamina D aumenta mesmo a imunidade e o extrato de própolis ajuda? Tem como melhorar a imunidade com um tratamento natural? Essas são algumas das principais dúvidas sobre como aumentar a imunidade contra o novo coronavírus. Mas antes de responder essas e outras perguntas, eu te convido a respirar, parar e ouvir os sinais que o seu sistema imunológico está dando. Um sono ruim, um excesso de rinite, uma formação de muco excessiva, uma dificuldade para fechar feridas, uma microbiota que não está ótima, uma pessoa que não vai todos os dias ao banheiro, uma pessoa que tem infecção urinária de frequência, tudo isso está relacionado ao sistema imunológico. E para fortalecer o sistema imunológico, você pode começar escolhendo bem os alimentos que você ingere. É uma dieta que a gente seja composta por alimentos íntegros, alimentos naturais, alimentos que são encontrados na natureza. Então não é nenhum alimento caro, não é nenhum produto alimentício, é o que está na feira, né? Então, inclusive, o que está na xepa da feira é até o melhor, porque é aquilo que está na época. E em tempos de pandemia, a vitamina D ganhou destaque. A médica ressalta que 15 minutos no sol por dia já são suficientes, mas nem todo mundo consegue. Existe também a possibilidade de obter a vitamina D pela alimentação. Só que a alimentação, no caso da vitamina D, ela tem uma vitamina D que é pouco biodisponível. Isso quer dizer o quê? Eu absorvo pouco dela do alimento. Então, nesses casos, pode ser necessário, por exemplo, a suplementação de vitamina D, a depender dos níveis em que essa pessoa encontra no sangue. Os últimos artigos mostraram que o nível seguro para empoderar o sistema imunológico com relação ao coronavírus é a partir de 45 no sangue, entre 45 e 60. Hoje a gente tem a grandíssima maioria da população com níveis até 20. Pesquisas também mostram que a falta de zinco no organismo pode piorar o agravamento da Covid-19. O zinco atuaria neste receptor que possibilitaria a entrada do SARS-CoV-2, que é esse coronavírus, que entrasse na célula que ele vai parasitar. O zinco é um mineral muito importante para centenas de reações corporais e ele age como se fosse um catalisador das reações. O zinco e o magnésio estão presentes no feijão, no arroz, nas nozes, castanhas e amendoins. Em um momento em que eu preciso de um sistema imunológico ativo e equilibrado, a orientação é evitar ao máximo açúcar, adoçante, álcool e alimentos com farinha branca, que a gente encontra nos pãezinhos e também naquele salgadinho gostoso da padaria. Uma outra dica é praticar uma atividade física. Pode ser aí no cantinho de casa mesmo. O importante é não ficar parado. Essa nossa musculatura esquelética, o músculo aqui, ele que produz essas células de defesa. Então, isso já atrela aí a índices de depressão, porque, claro, a pessoa não libera tanto hormônios de dopamina. Então, a primeira coisa eu diria para a pessoa fazer o exercício que fosse, pode ser 15 minutos, pode ser um treininho funcional, que hoje em dia já tem tanto aplicativo, pode ser levantar os pezinhos, fazer uns agachamentos em casa. O aumento da imunidade não evita que uma pessoa contraia o novo coronavírus, mas a melhora do sistema de defesa do organismo serve para reduzir a possibilidade de agravamento da doença. A nutricionista diz que existem outras dicas simples que a gente consegue adotar no cotidiano, como tomar 20 gotinhas de própolis pela manhã, o que ajuda a se defender contra vírus, bactérias e fungos, e mastigar bem os alimentos para uma maior absorção dos nutrientes. Além de tudo isso, é importante também ter uma boa noite de sono. O tempo vai depender de cada um.
Eu mesmo fico péssimo se não dormir pelo menos 8 horas. E aí no final do dia você vai desligando as luzes, o computador, o celular, a TV, e é isso. Falando nisso, tá na hora de dormir. Bom programa para vocês aí, Yasmine. Desliga a luz aí, por favor. Olha só, a gente estava aqui durante o intervalo conversando, né, falando sobre questões que são colocadas nas matérias e também sobre tudo que a gente não vai conseguir encaixar dentro de uma hora de programa. Gesmar, você fez alguns comentários, acho importante você trazer. Mesmo que sejam coisas do bloco anterior, fica à vontade. Sim, primeiro, na verdade, assim, com relação a essa matéria, eu deixo uma coisa, assim, tranquila. As células do sistema imunológico, elas são produzidas pela medula óssea. Não tem nenhuma relação com o sistema músculo-esquelético, tá? Atividade física é importante, mas não assim. Não para isso, para a produção de células. A segunda coisa interessante do extrato de própolis. O extrato de própolis, os estudos in vitro mostram uma atividade anti-inflamatória, não antiviral. Então, assim, e uma outra coisa é o estudo in vitro. In vivo, a gente precisa de mais estudos para mostrar realmente essa eficiência. Muito embora isso seja amplamente utilizado como medicamento natural. Eu que moro em Minas Gerais, o pessoal aqui prefere própolis do que qualquer outro remédio para inflamação na garganta. Mas não como antiviral, não funcionaria bem assim. Outro ponto importante é a vitamina D. A vitamina D, no começo, na Itália, nós tivemos um estudo mostrando que a vitamina D baixa estava relacionada com a maior gravidade. Mas não foi um estudo comparativo, não se comparou com aqueles que não evoluíram mal, tá? Só pegaram aqueles que estavam evoluindo mal e que era baixo, e porque eram países que estavam na zona fria, não tinham sol à vontade, então a vitamina D teria um fator muito protetor. Esse discurso já cai por terra à medida que nós temos uma alta mortalidade em cidades e regiões na linha do Equador, onde a exposição solar é muito importante e a deficiência de vitamina D cai muito na população. A gente não tem uma deficiência tão grande na zona do Equador. Se nós pegarmos os estados como Pará, Amazonas ou mesmo o Ceará, eles mostram para a gente que a mortalidade é alta mesmo sendo populações expostas ao sol. Então, assim, com relação à vitamina D, o que nós sabemos é que ela tem uma atividade anti-inflamatória e ela está ligada no nosso corpo a muitos receptores. Então, a vitamina D ela é super importante. Não existe um nível, olha, esse nível é seguro. O que nós sabemos hoje é que para pessoas que não tenham nenhuma comorbidade importante, a vitamina D nos níveis acima de 20 vão prevenir osteopenia, osteoporose, metabolismo, alterações do metabolismo do cálcio e vitamina D. Não se sabe qual é esse valor adequado para o sistema imunológico. In vitro e inferências colocam que uma dosagem de 1.000 a 2.000 unidades por dia de vitamina D, isso a longo prazo, não fazer um shot, um soro de vitamina D, uma injeção de vitamina D, vai aumentar isso e fazer o sistema imunológico melhorar. Nós sabemos que o uso regular da vitamina D nessas doses baixas, ela é suficiente para poder manter o sistema imunológico num estado menos inflamatório, na verdade. Eu só queria colocar essas coisas porque deu a entender algumas coisas diferentes na reportagem. Super importante seus esclarecimentos. E aí também você traz uma coisa que a Conceição tinha trazido no primeiro bloco, que a gente não faz um sistema imunológico forte da noite para o dia, de uma hora para outra, e não existe dica mágica, né, Conceição? Não existe um alimento, uma pílula. Eu queria trazer isso de novo com você para a gente fortalecer nesse bloco essas atitudes continuadas de construção de um bom sistema imune e da importância de cada escolha que a gente faz, tanto do que a gente incorpora no nosso dia a dia, quanto do que a gente abre mão também, né? Porque às vezes, dependendo do que for, é mais importante o que a gente abre mão do que o que a gente incorpora. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Com certeza. Eu vou começar por aquela atitude que tem a potência maior de te prevenir mais, ou de te preparar mais para diante de um sintoma, você não precisar ser internado e tudo mais. Então, primeira providência é reduzir o consumo de alimentos processados de forma absurda, ou seja, reduzir embalagem, né?
Então, os alimentos ultraprocessados, refinados e tal, eles fazem bastante mal para o nosso sistema digestivo. E até eu vou usar uma frase da doutora Denise. A doutora Denise é minha médica. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela lógico, ela é gastro. Então, ela diz, a digestão está no centro de tudo, da saúde e da doença. Então, toda alimentação que te leva a dificuldade digestiva, a distúrbio digestivo, ela vai te aproximar da doença, da inflamação, de dificuldades de saúde, que não é o que nós queremos nesse momento e nunca. Então, alimentos ultraprocessados vamos diminuir e vamos investir no que está na feira, no que está no hortifruti, no que está no nosso quintal e tudo mais. Então, isso eu digo que é peso 10, você cortar esses alimentos. E, em geral, ele até comentou sobre essa questão do açúcar. Existem muitas pesquisas já que informam que tudo que leva açúcar refinado, principalmente em excesso, é um alimento acidificante e um alimento que vai deprimir o seu sistema imune. Só que, assim, quando você faz tudo em casa, você que prepara, aquela culinária mais de antigamente, você dificilmente exagera no açúcar, você come mais fruta e tudo mais. Aonde que reside o grande perigo? É no alimento industrializado. Você compra um iogurte, né, que você pensa que está se enchendo de probiótico, tem 0 probiótico porque ele foi pasteurizado. E ele está cheio de açúcar, ele tem muito açúcar. E se a indústria não puser muito açúcar, as pessoas não vão comprar. Então, o alimento que é ultraprocessado, em geral, ele está cheio de armadilhas para dificultar a tua saúde e, claro, provocar inúmeros problemas, desafios de digestão e, com certeza, imunidade. Agora, existem outras coisas que eu acho que, nesse momento da pandemia, está bem difícil, por exemplo, a qualidade do sono. O sono ele é fundamental. Durante o sono, nós produzimos muitas soldadinhos, nosso sistema imune se fortalece. Ele tem um momento aí de potência. E as pessoas esquecem que sono é tão alimento quanto água e oxigênio. Então, o truque, isso não é potência 10, não é rápido que você vai resolver, mas é uma reeducação. Então, e deitar sempre às 10 horas. Você pode até dormir 6 horas e não 8 horas, mas a qualidade do sono é mais garantida se você for deitar até às 10 horas. Diminuir os eletrônicos, não comer nada pesado na última hora antes de deitar, fazer do teu quarto, do teu ambiente de sono bem propício para você ter melhor qualidade de sono. Eu até estou lançando um livro que é exatamente sobre o poder do cérebro, da mente e da nossa saúde, onde tem um capítulo só sobre o sono. E a terceira coisa, rapidinho, para não tomar o tempo, roubar o tempo de todo mundo, é sobre a questão do ócio, sabe? É lógico que as pessoas estão mais em casa e pensam que estão praticando ócio. Na verdade, elas estão trabalhando muito mais do que antes. Não estão se dando espaço do ócio. E, assim, um bom exemplo para a imunidade são os doutores do riso. Os doutores do riso vão nos hospitais, vão em várias situações onde tem uma quantidade enorme de pessoas doentes, com sistema imune, com 1000 debilidades, e aquele ócio provocado pelo bom humor e tudo mais, muda sim a sua capacidade de defesa. Isso também não é rápido, mas é uma conquista que as pessoas têm que ter, principalmente nesse momento de pandemia, evitar entrar em contato com histórias, com fakes, com exagerar, não ter esse ócio, sabe? De pintar, bordar, brincar com as crianças, fazer comidinha com as crianças, ou enfim, mas buscar esse espaço de lazer, de blazer, porque isso, com certeza, a ansiedade, o estresse, a depressão deprime o sistema imune e o vice-versa também é verdadeiro. Antes de passar para você, André, que eu tenho pergunta dos telespectadores aqui para você, eu queria passar para o Dr. Gesmar, que tinha alguma ponderação a fazer. Pode falar, Dr. Gesmar. Sim, na verdade, é só alguns detalhes. Por exemplo, a questão dos açúcares. Estudos mostram muito claramente que as pessoas que comem um açúcar, principalmente acima de 75% dos seus alimentos à base de carboidratos, elas têm uma chance de morte mais precoce, porque esse carboidrato ele vai levar a duas coisas, principalmente carboidratos processados, eles vão ser absorvidos muito rapidamente, convertidos em gordura. Essa gordura
ela vai levar as células adiposas que aumentam a produção. A célula adiposa, ela produz muitas citocinas inflamatórias. São substâncias que inflamam o nosso corpo. E por isso a obesidade ela está associada com o diabetes, com a hipertensão, com as doenças coronarianas e com a asma. E outras doenças, quem sabe qual mais. Além disso, esse excesso de açúcar, ele vai ser convertido no intestino por bactérias, tá, em ácidos. E esses ácidos vão efetivamente modificar um pouco o nosso comportamento ali local, modificar principalmente a nossa flora intestinal. E isso é ruim porque também vai levar a uma atividade inflamatória importante. Outro ponto, mas ela é necessária, o importante é que é um equilíbrio. Não é que eu não vou comer carboidrato, eu vou ter uma quantidade de carboidrato adequada. E uma qualidade, também, qualidade né, boa. Dr. Gismar? Sim. Se a gente puder comer as coisas naturais, são muito melhores. E outras coisas, vitaminas, nós temos elas nos alimentos naturais. Os alimentos processados, os alimentos que nós cozinhamos, fazer as coisas, é mais difícil da gente obter. Outro ponto importante que ela falou é a questão do sono. Durante o sono, a gente tem uma mudança hormonal no nosso corpo e uma coisa muito importante, nossas células são cheias de receptores do sistema imunológico. Durante o sono, esses receptores são renovados. Se a gente dorme mal, nós não temos a renovação dos receptores que ativam o sistema imunológico. Isso é extremamente importante. Mas vamos para frente que o André tem que falar. É muito importante, realmente. Eu tenho lido bastante a respeito dessa questão do sono. Bom vocês trazerem. André, eu tenho 2 perguntas aqui da audiência, eu tenho também um monte de perguntas nossas aqui do roteiro para fazer, mas vamos privilegiar a audiência, que é sempre mais importante. A Ana Luísa perguntou pelo WhatsApp, ela gostaria de saber se depois de um mês de infecção ainda se pode transmitir a Covid-19. E uma outra pergunta de Albert Batista pelo Facebook, ele foi diagnosticado com Covid-19, foi verificado através do RT-PCR em 7 de julho de 2020 e gostaria de saber quantos dias após o início dos sintomas posso repetir esse exame para constar que estou curado? Bom, em relação à primeira pergunta, né? Então, existem alguns relatos de pessoas permanecendo com carga viral, né, com a PCR positiva. A PCR é a detecção do material genético no vírus quando a gente tira da secreção nasal, da orofaringe. Muitas vezes isso pode ser detectado em algumas pessoas além de um mês, né? Isso é muito raro, costuma durar 14 dias em média. Mas o que a gente sabe, já passando para a segunda pergunta, né, que o período de transmissão, ele é geralmente nos primeiros 7 dias de sintomas, não costuma passar por isso. Apesar de ter o material genético do vírus, não tem um vírus viável que pode ser transmitido além de 7, 10 dias. Por isso a gente recomenda, a OMS até mudou a recomendação dela, que as pessoas diagnosticadas fiquem por 10 dias, 10 a 14 dias isoladas para evitar a transmissão. Né? Então, em relação à pergunta da cura, né, a gente não precisa, não é um critério de cura, refazer o exame da PCR. Né? Não é recomendado. Né? Então, a pessoa tem que ficar isolada, tem que observar os sintomas de complicação, que é falta de ar, uma sonolência excessiva, procurar o serviço de saúde nesses casos, né? E passando o período de 2 semanas, ela é considerada curada até onde a gente definiu, né? Não precisa ficar repetindo o teste para isso. Agora, André, existe alguma pesquisa em andamento que relacione diretamente o consumo de alimentos, a alimentação padrão de uma pessoa e a gravidade, o agravamento da Covid-19? Olha, esse é um ponto, acho que não conheço em Covid, conheço em outras doenças infecciosas. É muito difícil, né, essas pesquisas nutricionais relacionadas com doenças infecciosas, porque são vários fatores associados, né? Então, a gente sabe que as pessoas, o nível socioeconômico mais baixo, elas têm uma alimentação pior, menos diversa, né? Às vezes a gente tem visto um aumento de obesidade nessas populações, é uma desnutrição relativa, né? Apesar de elas estarem obesas, elas são consideradas desnutridas do ponto de vista dos nutrientes. Elas têm mais infecção por parasitoses intestinais, que afetam o sistema imune também, tem a questão da imunização. Então, são diversos
fatores, né, que acabam participando juntos, né? Por isso que a gente tem que ver o cenário integral e cada indivíduo é muito complexo, né? Por isso é muito difícil a gente chegar em conclusões e fórmulas, né? Cada pessoa tem que buscar um certo equilíbrio que vai levar o organismo dela a condições. E isso depende da genética, de fatores hereditários, de fatores ambientais, de que organismos a pessoa entra em contato, né? De como ela se alimenta, como ela se exercita, como está a mente dela, tudo isso age de forma integrada, né? Até eu gosto muito da perspectiva do sistema imune como um sistema de adaptação, porque a gente tem às vezes a gente aprendeu muito essa questão da defesa, né? Mas é também de uma adaptação, porque se a gente reage de uma forma muito, muito pesada ao que a gente come, né? Ou a micróbios que não necessariamente causam doença na gente, isso vai levar. Aí o Gismar é o especialista que vai falar alergias, né, doenças autoimunes, né, um estado de inflamação exacerbado que também é deletério. Então é esse equilíbrio em todos os sentidos que a gente tem que buscar. Olha, eu vou trazer aqui na ordem, eu tenho uma pergunta para você também, Gismar. Vou pedir para a Conceição falar primeiro. A gente já está caminhando para o finalzinho do programa, então, Conceição, eu vou te pedir para fazer o seu comentário e já deixar aí 2, 3 dicas para quem está assistindo a gente, implementar no seu dia a dia para fortalecer, acho que sobretudo, seu bem-estar, porque a pandemia vai passar. A gente precisa ter saúde para viver com qualidade também. Eu preciso dar uns depoimentos, porque, na verdade, não é estatístico para dizer com afirmação categórica, mas são experiências de vida. Eu tenho um sobrinho de 42 anos que ele é diabético tipo 1, desde os 9 anos que ele foi diagnosticado, mas ele sempre, já antes do diagnóstico, ele era atleta, nunca deixou de ser atleta, tem uma alimentação, ele realmente cuida dessa diabetes com muita atenção. Ele até teve aquele sintoma do olfato, do paladar, mas nada mais que isso. Então, eu acredito muito nesse discurso, que você pode ser uma pessoa com alguma comorbidade, mas se você cuida, né, tem consciência e cuida, você é menos vulnerável. Outra coisa, eu tenho uma mãe de 88 anos, né? E assim, nós temos uma alimentação super regenerativa, vitalizante, atividade física, hora de sono e tudo mais. E olha, eu acho que a minha mãe está melhor que todos nós. Meu ex-marido, 74 anos, ele me ajuda a escrever os livros, então ele pratica, né, essa alimentação, essa busca pela vitalização, pela regeneração. Então, assim, não é estatístico, mas é uma prova de que mesmo sendo grupo de risco, mesmo tendo uma certa idade, aqui eu falei de várias, né, você consegue sim ter melhores resultados, pelo menos na minha experiência de vida. E uma boa dica que eu diria assim de peso 10 para fechar é água, se hidratar bem. Um organismo bem hidratado se comunica muito melhor. Ele leva o que precisa para onde está quente, para onde está inflamado, para onde precisa de nutrientes, ou tira o que tem de toxina, de disruptor. Então, minha dica, tomar um gole d'água a cada meia hora. Põe lá um reloginho e a cada meia hora toma um golinho de água, porque o corpo muito doente, muito intoxicado, ele não sente sede. E segundo, respirar, fazer exercícios que ampliem o pulmão e verificar nessa postura muitos exercícios que aumentem a amplitude da capacidade pulmonar. Pronto, invadiu o gás. Tá maravilhoso, olha só. Enquanto você falou respirar, eu já dei uma respirada bem profunda aqui, porque nunca é demais, né? Gismar, antes de você trazer a sua colocação, eu já queria trazer uma pergunta da audiência que eu achei muito importante para a gente trazer para a nossa conversa, que ela é a Silvia Couto, quer saber como fica quem tem doença autoimune. E aí, para encerrar o programa, eu também te peço aí 1, 2 dicas para quem está em casa assistindo a gente. Tá joia. Então, as doenças autoimunes, elas não se mostraram como doenças que são doenças consideradas de risco para o coronavírus. Então, as pessoas que têm doenças autoimunes clássicas, porque se eu pensar do ponto de vista prático, diabetes é uma doença autoimune. Mas, assim, lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, BC, eritema nodoso, eles não mostraram tanto uma piora do quadro em relação ao Covid como essas outras doenças. Eles têm evoluído de forma normal. A maioria dos pacientes evoluído bem.
Então, a gente não tem tanto uma preocupação. E alguns estudos até mostram que o tratamento que eles fazem para essas doenças poderia ajudar a evitar essa fase de hiperinflamação, porque eles tomam medicamentos que reduzem o processo inflamatório. Mas isso é tudo especulativo, tá? Ainda não tem dados consistentes. Como quase tudo no meio dessa pandemia, né? Como quase tudo a respeito desse novo coronavírus. Dicas para quem está em casa? Fala, perdão. Então, eu acho que a parte do sistema imunológico, nós temos a parte genética, que é importante. Quem nasce com defeito genético não tem comida ou bebida ou nada que vai fazer melhorar. Então, o sistema imunológico ele precisa de reposições para quem nasce com defeitos. Para quem não tem problemas e que quer ter uma vida melhor, um sistema imunológico funcionando melhor, nós precisamos manter o equilíbrio. Isso eu acho que é a chave fundamental. E o equilíbrio, basicamente, nós vamos conseguir, eu penso sempre numa mesa que tem 4 pés, tá? Então, o primeiro pé é a alimentação. Uma alimentação saudável, tá? Uma alimentação mais natural possível. É claro que, dependendo de onde você mora, do tipo de trabalho que você tem, uma hora ou outra você vai ter que comer outras coisas. Mas que isso não seja o principal da sua alimentação. O segundo pezinho, seria o sono. Eu preciso de um sono adequado, tá? É importante que eu tenha um sono adequado para que eu possa ter a renovação das minhas atividades. O terceiro pezinho seria a atividade física. Manter uma atividade física regular, tá? Não tão intensa, 3 a 5 vezes por semana, 1 hora é mais do que suficiente. E o quarto, manter o bem-estar mental. Tá? É muito importante. Nós sabemos que os quadros de ansiedade e depressão, eles estão associados com desregulação do sistema imune. E o sistema imunológico, a gente tem que aprender que ele não é só para defesa, ele é para regulação. Ele é o grande sistema que regula tudo. Hoje, nós temos a imunologia entrando em todas as especialidades. Por quê? Nós descobrimos que coronariopatia tem ativação do sistema imunológico, doença renal, ativação do sistema imunológico, e assim por diante, todas as outras. Então, ele é o grande regulador de tudo. Então, hoje nós temos um termo novo, que é imunodisregulação, que é o que tem acontecido nessas doenças. Então, vale ficar atento. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. A gente já estourou aqui o nosso tempo, mas acho que valeu a pena cada segundo a mais. André, você quer dar uma última palavra para quem está assistindo a gente muito rapidinho? Uma dica, alguma informação relevante? Sim, acho que o mais relevante, acho que os colegas já deram várias dicas de estilo de vida, né? Mas nesse momento, importante ficar em casa se puder, principalmente quem for do grupo de risco, distanciamento físico e o uso de máscara, né? Essas são as dicas para evitar o risco de infecção com as complicações que podem acontecer. Obrigado e saúde para todo mundo. É isso, né? Dá um tempinho para a ciência poder trabalhar, né? Esse é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se quiser rever esse programa, para anotar todas as dicas que os nossos especialistas trouxeram, entra no site do Canal Saúde, baixa o programa e aproveita para compartilhar com quem você ama. Se cuida, se puder, fique em casa e eu encontro você na próxima semana. Até lá!